sobre a liderança de Barnabé. O título da lição: A liderança de Barnabé. Texto principal: Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Atos 9, 27. O resumo da lição diz assim: Barnabé, referência de uma liderança conciliadora. Nós estaremos fazendo a leitura do texto bíblico do livro de Atos, capítulo 4, verso 36 e verso 37, e Atos 15, verso 36 ao verso 39. A gente costuma, vamos fazer a leitura expansiva do verso Atos 4, 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades e que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a fronteira se tinha apartado deles e não nos acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para aprender a tua palavra. Venho pedir que o Senhor venha estar abrindo nosso entendimento para que venhamos compreender melhor acerca da tua palavra, Senhor. Abençoe o professor esta manhã, que o Senhor possa abrir o entendimento dele para que ele venha trazer o melhor para a igreja, Pai. Assim é o que lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na lição deste domingo, veremos que Barnabé desempenhou um papel decisivo no início da história da igreja. Com base neste fato, estudaremos a vida, o ministério e as qualidades da liderança deste homem, que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Que a liderança, na atualidade, venha seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade e no tempo de divergências. Então, nessa manhã nós estaremos estudando sobre um personagem bíblico que não é muito mencionado. Ele aparece algumas vezes assim, bem específico na Bíblia Sagrada. Não temos muitas informações, até porque o objetivo principal da Bíblia Sagrada não é ficar fazendo biografia sobre os seus personagens, mas é mostrar o trabalho, a contribuição e o quanto eles foram importantes para o crescimento da obra de Deus. Então, alguns detalhes acabam sendo irrelevantes. Por isso que o escritor sagrado ele não fica colocando detalhes de se era casado ou não, sobre a família. Algumas informações nós temos e aquelas que temos, vemos que é o suficiente para estarmos estudando nessa manhã. Vemos que durante esse trimestre, nós temos estudado diversos perfis de liderança. Alguns foram reis, outros apóstolos. E vemos que Barnabé, mesmo ele sendo discretamente mencionado, nós vemos que ele foi fundamental para o ministério do apóstolo Paulo. Vemos que o apóstolo Paulo é aquele que escreve a maior parte do Novo Testamento. As cartas são escritas até mesmo antes dos evangelhos, embora a organização, os evangelhos ficam no início do Novo Testamento, da Nova Aliança, mas o apóstolo Paulo ele escreve as cartas antes mesmo dos evangelhos
serem escritos. Nós vemos que o apóstolo Paulo foi extremamente influente, principalmente na evangelização dos gentios, e tudo isso teve como ponto de partida a proximidade que ele teve com Barnabé. Barnabé, nós podemos dizer que foi até um mestre para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era instruído na tradição judaica, era fariseu, ficava a serviço do Império Romano, mas quando ele se converte ao Senhor, quando ele vai para o lado certo, quando ele se rende a Cristo, nós vemos que Barnabé é aquele que traz Paulo para junto dele. Barnabé é aquele que investe no ministério de Paulo. Nós vemos que isso é fundamental para cada um de nós na obra do Senhor. Eu acho interessante essa lição, que nos mostra que para ser líder, não necessariamente é aquele que todos os outros, de certa forma, vai servir a ele. Mas líder é aquele que inspira. Líder é aquele que, quando ele vê a oportunidade e ele entende que esse chamado ele vem de Deus, ele se coloca numa posição que ele passa a ser usado pelo Senhor, e aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que têm um propósito divino para ser realizado, acabam tendo as instruções, acabam recebendo a base. Nós vamos ver que o ministério de Paulo foi muito maior do que o de Barnabé. A contribuição, vamos dizer assim, a contribuição de Paulo para o reino de Deus, a área maior que foi atingida, as obras que foram realizadas, nós vamos ver que elas são muito mais citadas, até mesmo do que as de Barnabé. Mas isso não diminui a importância dele para o reino de Deus. Isso não diminui o trabalho dele diante do Senhor, porque é assim que Deus ele faz. Deus ele tem uma obra especial para cada um de nós. Não significa que agora nós vamos ficar em uma situação de que esse é mais honrado do que aquele, esse é preferido de Deus e aquele ficaria em segundo plano, em segundo lugar. Na obra de Deus, no reino de Deus, não funciona dessa forma. Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, quando eles, segundo o entendimento humano, eles ficavam disputando entre eles a quem é o maior, quem é ali entre os discípulos, na ausência do Senhor, é um mestre entre eles. Jesus ele pega e declara: vai ser o maior aquele que servir a todos, porque é assim que funciona no reino de Deus. Então nós vamos ver que Barnabé ele teve uma função extraordinária na obra de Deus, um papel muito importante para o crescimento, para a aproximação de Paulo com os cristãos, com os apóstolos de Jesus, e com o crescimento também, no amadurecimento de João Marcos, que nós vamos ver um pouco mais no decorrer da lição, que ele foi como qualquer um de nós, que teve seu chamado, teve seu começo, por algum momento ele fracassou, mas não desistiram dele. E por último ele se torna alguém que o próprio apóstolo Paulo disse que ele era muito útil para a obra de Deus. No primeiro tópico, quando fala sobre a pessoa de Barnabé, o comentarista ele vem trazendo aqui algumas informações. Ele traz, por exemplo, que a princípio o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, o nome dado pelos seus pais era José. Ele é natural da cidade de Chipre e ele é da tribo de Levi. Então Barnabé ele vem de uma linhagem sacerdotal, de uma linhagem de dedicação e devoção a Deus. Nós não temos informação, por exemplo, se Barnabé ele era casado, se ele tinha família, filhos, nós não temos essa informação. É bem provável que não, que ele era solteiro e era completamente dedicado à obra de Deus. Que um dos motivos do nome dele ter sido trocado, como eu disse, era José, e os apóstolos trocam o nome dele, os apóstolos de Cristo
trocam o nome dele para Barnabé, porque em determinado momento, quando a igreja primitiva estava no seu período de desenvolvimento, de crescimento, nós vemos ali em Atos, dos primeiros capítulos, Atos 4, nós vemos que era muito comum as pessoas, os apóstolos, na ministração, na pregação deles, eles conscientizarem os irmãos sobre a importância da unidade, que em Cristo nós somos um só corpo, somos uma só família, embora sejam diversas famílias, diversas pessoas, cada um com sua história, mas em Cristo nós somos uma unidade, nós somos um. E os apóstolos, eles conscientizavam os irmãos que tinham mais posse, mais condições financeiras, de ajudar, de auxiliar a manutenção do ministério, porque os apóstolos, eles também eram dedicados completamente à pregação do Evangelho, a curarem as pessoas, a obra missionária no geral ali, entre os judeus principalmente, e na manutenção e ajuda daqueles que eram os mais pobres, porque hoje em dia, em muitos lugares, como você vê, que quando chega uma família na igreja, as pessoas passam por alguma necessidade alimentar, uma necessidade de um remédio, de alguma coisa assim, e tem a igreja que se mobiliza, leva uma cesta básica, ajuda de alguma forma, mas existem outros lugares que quando chega alguém necessitado, eles fazem o que? A gente vai orar por você. A pessoa está precisando de um alimento, até achei interessante um dia desse sobre isso, que é uma espécie de um testemunho, O irmão chegava lá e conversava com o pastor da igreja, que precisava de uma ajuda, e o pastor falava, a gente vai orar para Deus te ajudar, a gente vai orar para Deus te abençoar, para Deus abrir as portas do céu e trazer alimento para você, e não sair assim meio desanimado, e tipo assim, a igreja vai tentar, o pastor vai orar, quando na verdade o que precisava era de uma ação. Como a igreja já tem um costume de fazer, de se mobilizar, o irmão traz uma coisa, um açúcar, enfim, se juntarem para ajudar. Lá na igreja primitiva era isso que acontecia, eles se mobilizavam, por isso que nós vemos ali, em determinado momento, aquele episódio com Ananias e Safira, que eles morrem, não é porque eles negaram dízimo, na verdade não era obrigatório, era voluntário. Aquilo que eles faziam, é claro que eles entregavam as suas contribuições, mas os apóstolos, assim como a gente faz aqui na igreja, de uma oferta especial para poder fazer a manutenção do templo, e cada um contribui com o que pode, isso não tem nada a ver com o dízimo, era da mesma forma. Nós vemos que Ananias e Safira, para não ficar ali como os avarentos, eles vendem, pegam parte dos bens e chegam diante dos apóstolos e falam, eu vendi foi por X. E nós vemos o desfecho do que aconteceu. Mas Barnabé, ele tendo algumas posses, ele tendo alguns bens, ele vende aquilo que ele tem. E ele entrega completamente ali para os apóstolos, para que fosse feito ali de acordo com a divisão que eles faziam. Os apóstolos vendo essa generosidade dele, que provavelmente ele até fica sem casa, fica sem moradia, para se dedicar inteiramente ao serviço do Senhor, os apóstolos mudam o nome dele agora para Barnabé, que é aquele que é o pacificador, o consolador, aquele que se desfez de algo para distribuir para o bem de todos, da igreja do Senhor. Tem um ponto muito importante aqui nessa lição, que o comentarista ele cita ainda sobre essa pessoa de Barnabé, que é alguns atributos, algumas características que Barnabé ele possuía, que tem esse primeiro ponto, essa generosidade, ele tem essa visão, ele tem esse olhar de enxergar o irmão, enxergar no próximo a necessidade, e ele olha aquilo que ele tem, ele olha aquilo que ele possui
e percebe que vai fazer muito mais, vai ajudar muito mais se ele contribui do que se permanece com ele. Por quê? Ele já tem no seu coração, nós vemos pelas suas ações, pela sua dedicação, ficar completamente envolvido com a obra de Deus, ficar completamente à disposição, porque a obra do Senhor estava avançando. Jesus tinha dito que era para pregar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Alguns apóstolos, embora assim como Barnabé também, tinha uma certa restrição entre eles mesmo, pessoal, sobre a evangelização dos gentios. Mas eles sabiam da ordem de Jesus de ir. Então nós vemos aqui uma ação até de Deus, mesmo sem Barnabé perceber, mas uma ação de Deus para algo que iria acontecer um pouco mais adiante. Então veja-se que isso é muito interessante, porque às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a princípio a gente não entende o porquê que a gente está tomando certas decisões, ou porque Deus está requerendo algo de nós. Isso acontece porque existe um plano divino que foge do nosso entendimento, até porque a gente não sabe como vai ser o dia da manhã, a gente nem sequer sabe como vai terminar o dia de hoje, mas Deus, como autor da nossa história, Ele sabe muito bem como vai ser, Ele vê isso adiante. Então existem algumas coisas que o Senhor vem requerendo de nós, que nós vamos abrindo mão, que nós vamos deixando para trás, e nós vamos ver adiante que isso foi fundamental para o crescimento da obra de Deus. Só para poder ficar um pouco melhor para os irmãos entender, está passando ali Elias, e a instrução de Elias é de levar Eliseu junto com ele. Eliseu, trabalhador para o campo, arando a terra, junto ali com o gado, boi, os bois de trabalho. Certamente aquilo ali que ele fazia era um dos trabalhos que tinham a sua família para sustento, a manutenção ali da sua casa, do seu lar, já que Israel sempre viveu do trabalho no campo. E Elias chega diante de Eliseu, lança sobre ele a sua capa, diz ele a Eliseu para seguir, e a atitude de Eliseu não foi uma palavra dada por Elias, mas a atitude de Eliseu é fazer o quê? É sacrificar o gado, queimar toda aquela tralha ali, todo aquele aparato, todos aqueles instrumentos de trabalho, e ele chama os seus amigos, a família, faz um banquete que ele deu, ou seja, ele destrói com tudo aquilo que durante muito tempo foi o propósito dele existir. O propósito dele existir o que? Era trabalhar, era conquistar, provavelmente era levar o sustento ali também para a sua família, mas quando o profeta chega diante dele, ele percebe, ele tem o entendimento que se Deus está tirando ele dali, de forma alguma Deus tornaria levar ele para lá de novo. Porque se ele é chamado para ser aluno, discípulo de um profeta, o mínimo que poderia acontecer, ele ir para a escola dos profetas e morar lá e ser um dos instrutores lá, ou até mesmo ser um sucessor, que era a ordem natural das coisas. O aluno do profeta sucedia o profeta e isso era levado em diante até ele separar um novo discípulo. Então o que ele faz? Ele destrói com aquilo ali, porque imagina a caminhada no deserto, imagina o trabalho, a fadiga, ir para vários lugares. Provavelmente em algum momento ele sentiria saudade, provavelmente em algum momento ele seria desafiado, ou ele continua ou ele volta. Se ele tem um motivo para voltar, se ele deixou algo para trás, seria muito mais forte essa decisão, essa dúvida. Mas esperei, meus animais ficaram lá, meu trabalho ficou lá, agora se ele destrói, ele diz, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nenhum motivo para voltar. É isso que é interessante, existem algumas decisões, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus nos impulsionando a seguir em diante, a que aquilo que passou, aquilo que ficou para trás, é no passado, só serve de referência para as nossas vidas, só vai servir de uma história, de uma base, de uma fundamentação para nós entendermos o seguinte: hoje eu sou o que sou, foi porque Deus me tirou de lá. Não faz sentido eu voltar para o Egito, não faz sentido eu voltar para as práticas antigas,
Não faz sentido eu querer buscar aquilo que eu entreguei nas mãos do Senhor, aquilo que eu deixei para trás, porque o que importa é o que eu vivo hoje e em diante da presença de Deus. Por mais que Barnabé não entendesse, mas o fato dele ter deixado os seus bens e sua casa para trás, era aquilo que Deus iria fazer na sua vida um pouco mais à frente, e seria de suma importância para a obra do Senhor o fato dele não ter mais algo que o prendesse, ter algo que o fizesse voltar atrás. Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. Barnabé, ele vai se instalar, se estabelecer em Antioquia, na igreja de Antioquia, onde tinha outros apóstolos do Senhor, e lá ele vai se dedicar à obra de Deus. Lá ele se aproxima de João Marcos, que era o seu primo. Nós vemos que um pouco mais adiante no texto de Atos dos Apóstolos, quando preso, quando Pedro, ele vai para o cárcere, a mando de Herodes, e que lá acontece aquela visão do anjo ter vindo, na verdade nem é visão, foi o anjo mesmo que foi lá e abriu o cárcere, que Pedro ele é liberto, ele vai até uma casa. Quando chega naquela casa, só para os irmãos recordarem, quando ele chega numa casa, ele chama lá, a igreja estava em oração pela libertação de Pedro, e aparece a menina, volta para dentro de casa, acontece aquela situação toda. Aquela casa era a casa de João Marcos, é a casa onde ele morava junto com a sua mãe, Maria, ou seja, era uma célula da igreja primitiva, onde eles se reuniam, já que era um período de perseguição. Então, muitos lugares eram células que eles separavam para que a igreja se reunisse para oração, para compartilhar ali as experiências, já que eles não tinham o exemplar do Novo Testamento, nenhuma linha sequer. Então ali eles contavam, a igreja cresceu dessa forma, eles falando aquilo que eles testemunharam, eles contando as experiências que eles tiveram com o Senhor. Então João Marcos, ele vendo, ele estando ali envolvido naquele ambiente, ele se aproxima de Barnabé, que era o seu primo, e que nós vemos que Barnabé teve um papel importantíssimo para que João Marcos fosse envolvido e se aproximasse ali do trabalho missionário. O comentarista ele coloca aqui que Barnabé também foi muito leal ao apóstolo Paulo, já que durante a conversão, ou um pouco antes da conversão de Paulo, quando Paulo ele vai citar essa história, ele mesmo ele vem narrando essa história, ele chega a falar que quando ele foi questionado, quando alguns irmãos começaram a questionar ele sobre o serviço, sobre servir a Deus, Paulo ele chega a mencionar que entre as seitas que tinha em Israel, ele era da seita dos fariseus, que era a mais rigorosa que tinha, que eram aqueles que mais se opuseram ao ministério de Jesus, porque era aquilo que parte do povo esperava, que eles fizessem, ou eles fossem um forte aliado, ou eles seriam uma forte oposição. E Paulo ele pertencia a essa seita dos fariseus. Paulo ele tinha por mestre Gamaliel, que era um forte influente ali entre os fariseus, era um dos principais, assim como Nicodemos, assim como outros personagens. Gamaliel ele era um dos principais dos fariseus. E Paulo ele foi criado para também ser alguém dessa forma, tanto que nós não vemos ele se casando, ele constituindo família, porque o trabalho dele era inteiramente para a obra de Deus. Paulo ele chega até a dizer, quando questionam o fato dele estar serviço do Império Romano, que ele também era judeu, que ele também era circuncidado e que ele era da tribo de Benjamim. Tanto que ele chega até a dizer que ele era judeu de judeus, porque ele vinha de uma linhagem de judeus. Então ele tinha tanta autoridade entre os judeus, assim como
Pedro, como João, como qualquer outro dos apóstolos, quando alguns questionavam ele sobre isso. E ele chega até a dizer que ele era aplicado, que entre ali, aquilo que se esperava dele, ele era irrepreensível. Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele não fazia aquilo de forma consciente de que Cristo era o Messias, de que Jesus realmente era o enviado de Deus, porque foi colocado na mente dele pelos seus mestres que Jesus e aqueles que seguiam a Jesus, porque a princípio a palavra, o entendimento que tinha não era o evangelho que era pregado, era a mensagem do caminho. Jesus dizia que ele era o caminho. Então, entre eles falavam que os seguidores do caminho eram vistos como hereges, como pagãos, como aqueles que queriam mudar o costume de Israel. Então Paulo ele se dedica de forma completamente intensa em parar o avanço da mensagem do caminho, o avanço do cristianismo. Só que a dado momento, nós vemos que ele vai ter um encontro com Jesus, ele percebe que ele estava se entregando de forma intensa, de forma por completa, mas por uma causa completamente errada. Por mais que ele fosse observador da lei, observador dos escritos de Moisés, mas ele estava combatendo aquilo que ele deveria estar do lado certo, que era do lado do Senhor. Quando as escamas dos seus olhos são tiradas, ele se entrega completamente à obra do Senhor, à obra missionária. Tanto que depois que ele tem aquele encontro com Ananias, que Ananias chega, ora por ele, que as vistas dele são restauradas, logo após isso ele já é batizado, ele já começa a pregar a palavra, de forma muito intensa ele prega a palavra de Deus. E quando Paulo, ainda sendo salvo, ele vai até se juntar com os outros irmãos, com os outros apóstolos, é Barnabé. Por isso que eu disse que Barnabé teve uma função ali extraordinária para a obra do Senhor, porque Barnabé ele tinha o amor, Barnabé ele tinha a afinidade, a proximidade ali com os apóstolos de Cristo. E quando Paulo ele é levado para junto dos outros irmãos, eles tinham um receio, porque no entendimento deles era o seguinte: esse cara ele é um intruso, isso é um truque para poder capturar os outros principais, porque eles entendiam o seguinte: se capturarem os apóstolos, então a igreja vai se dissipar, a igreja vai se desfazer, e ele se entregando ali, ele se juntando com os apóstolos, ele teria informação sobre todos os outros. Mas quando ele é levado, os apóstolos eles têm, os outros irmãos têm um receio disso, é Barnabé que ele vai e se junta a Paulo. É Barnabé que fala: traz ele para junto de mim, coloca ele do meu lado. É como se Barnabé estivesse dizendo agora: eu vou colocar minha mão no fogo por ele, porque o próprio Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, diz que Barnabé, ele era leal, ele era fiel e ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de Deus, porque aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que é cheia de Deus, ele está completamente na dependência do Senhor, ele está completamente na liderança do Senhor, e aquele que está na liderança do Senhor, ele tem uma visão diferente, ele entende de forma diferente, ele ouve de forma diferente, ele vê e ele compreende aquilo que está além do que o homem natural consegue perceber. Enquanto muitos olhavam para Paulo e viam em Paulo um opositor, um perseguidor, ele via em Paulo, Barnabé enxergava no apóstolo Paulo um grande instrumento para a obra de Deus, porque como o próprio Paulo disse, ele era intenso, ele era aplicado, ele era dedicado. Quando ele se converte a Cristo, quando ele se rende ao Senhor, ele não vai para os seus antigos mestres, ele não vai para Gamaliel para tentar mudar a visão de Gamaliel, ele não vai para o Sinédrio e diz: não, ele realmente é o Messias, ele me abriu os olhos, ele me apareceu diante do caminho a Damasco. Ele não faz isso. Ele diz o que? Peraí, se esses irmãos eles estão sendo perseguidos agora com o entendimento que eu tenho,
com a influência que eu tenho, com a dedicação que eu tenho, eu vou me juntar a eles para que esse trabalho ganhe muito mais força. Porque independente do meio que ele cresceu, que ele foi instruído, se ele volta, provavelmente ele seria preso e morto. Porque eles iam dizer que esse cara agora ele foi enfeitiçado, né? Prenderam ele, fizeram uma lavagem cerebral nele. O que ele faz? Ele se entrega porque ele percebe, não, esses irmãos aqui, eles precisam de mim muito mais do que aqueles que perseguiram o mestre. E quando ele se entrega ali, que ele é acolhido por alguns e não por todos, Barnabé, ele declara: traz Paulo para junto de mim, deixa ele junto comigo, porque eu vou ser aquele que vou investir nele, eu vou investir nele, eu vou estar junto dele. E isso faz de Barnabé um dos líderes do crescimento da obra do Senhor. Isso faz de Barnabé alguém a ser inspiração para cada um de nós, porque ele não era apóstolo, ele não era líder da igreja, mas ele era aquele que tinha a visão do crescimento da obra de Deus. Todos nós podemos exercer esse papel de liderança, todos nós podemos exercer esse trabalho na obra do Senhor, quando nós vemos alguém no nosso meio, que ao invés de nós empurrarmos para o lado de fora, nós acolhemos junto de nós e oramos e investimos nesse, para que esse cresça na obra do Senhor, para que esse desenvolva na obra do Senhor, porque esse vai ser muito mais importante do nosso lado do que nas mãos de Satanás. Há muito tempo atrás já se era falado isso na nossa igreja, era mencionado isso na nossa igreja, que existiam alguns que iam para o campo evangelizar, que iam alguns para o campo ganhar, mas existiam alguns de dentro da igreja que o trabalho desse era jogar de volta. É como se fosse o trabalho ali da pesca, né? Está ali o pescador fazendo o apanhado, lançando a rede, mas quando se joga do lado do fundo de peixe, o peixe aparece ali. Quando joga para o lado de dentro, existe aqueles que estão do lado de dentro jogando o peixe para fora do barco. Está trazendo para o lado de dentro, e aqueles que não estão com a mão na rede, puxando a rede, está do lado do barco lançando o peixe para fora do barco. Jesus ele disse que quem faria essa separação seria ele. Jesus ele diz a Pedro: Pedro, você era pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de almas. Você vai trazer as almas e quem vai fazer a separação sou eu. Pedro, o apóstolo, vocês vão para a seara, vocês vão colher joio, vocês vão colher trigo. Quem vai fazer a separação entre joio e trigo vai ser eu, Jesus ele dizendo. Não somos nós que vamos fazer essa separação. O nosso papel como a igreja do Senhor é buscar, é trazer, porque é Cristo que faz a separação. E existiam alguns que faziam o trabalho contrário, chegavam aqui, ficavam aqui como um lobo devorador. Se era uma jovem, né, hoje graças a Deus esses já foram para outro lugar, tomaram outro rumo para a vida deles. Mas se chegava uma jovem, ia ali igual um lobo em cima da ovelha. Se era alguém que teve uma vida no mundo do crime, do tráfico, se juntava aquela coisa para poder atrapalhar, para poder impedir ali a obra da salvação, da transformação da vida dessas pessoas, e levavam para fora de novo. Faziam um trabalho inverso. O que Barnabé ele faz? Ele traz Paulo para junto dele. Enquanto muitos jogavam Paulo para o lado de fora, expulsavam Paulo do meio cristão, do meio da igreja, do meio apostólico, Barnabé ele faz: não, eu estou colocando a minha cara na reta, eu estou colocando a minha cara para bater, eu estou botando a minha mão no fogo, né? Como a gente, o nosso ditado popular, eu boto a minha mão no fogo por ele, porque Barnabé, sendo guiado pelo Espírito de Deus, eu vejo até uma direção do Senhor, embora isso não fosse claro, não foi escrito, mas aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que estão na dependência do Espírito de Deus, eles veem, eles percebem, eles entendem aquilo que Deus tem para poder fazer, aquilo que Deus vai realizar. Por isso que constantemente o nosso pastor, ele fala sobre isso, sobre investir nos obreiros, sobre dar espaço para os diáconos, para as diaconisas. Nós, não é sem mencionar nome de pessoas, mas
tinham obreiros, diáconos na nossa igreja, assim como eu já fui um dia, que no momento da oportunidade, escondia ali atrás da pilastra, fugia, porque não é que não queria fazer a obra de Deus, mas a timidez, a vergonha de estar diante da igreja era muito maior. Não é que não, eu quero ficar aqui porque eu não quero ficar a serviço de Deus, não era isso, mas é porque ali aquela vergonha não de falar, das pessoas verem do que nós estamos falando, de estar ali diante do pastor, depois se falar uma coisa errada, o pastor chegar e corrigir, o medo era muito maior. Mas o pastor, uma visão de Deus, esse entendimento da liderança do Senhor, começa a preparar, e hoje as diaconisas, os diáconos da igreja, quando vão pregar a palavra, tem essa desenvoltura muito melhor do que eles até mesmo podiam imaginar. Quem diria que hoje algumas estariam ali no púlpito pregando a palavra com confiança, que no princípio falava 2 minutinhos ali, já hoje se deixar já pregam, já se entregar o tempo livre, já vão ensinar isso com autoridade, com unção. É perceptível a capacitação de Deus, porque enquanto alguns a si mesmos se limitavam, não é que era oposição de outras pessoas, mas alguns colocavam esse limitador: não, você é só aquele que vou entregar água, eu vou ser só aquele que vou ali recolher a oferta, eu vou ser só aquele que abre a porta, que recepciona os irmãos. Colocaram esse limitador. Mas quando tem alguém guiado por Deus, o nosso pastor que fala: não, você vai subir aqui, você vai ficar aqui vendo a igreja, vendo por igual, assim como os obreiros do público. E quando começam a ter esse preparo, eu tenho essa certeza que os nossos obreiros que estão sendo preparados aqui terão muito mais habilidade, muito mais capacidade para poder ministrar uma escola dominical do que muitas igrejas por aí. Porque existem muitos pastores, existem muitos líderes que eles colocam ali um limitador nos seus obreiros. Colocam ali: não, esse obreiro vai crescer só até aqui. É como se fosse, não sei se os irmãos já viram, se você vai lá no quintal e planta uma muda de um pé de manga, ele vai crescer de uma forma extraordinária, com raízes longas. Se for perto da casa, vai até estragar a fundação da casa, mas vai dar frutos de forma abundante. Mas existem outras pessoas que pegam um vaso e pegam uma muda de alguma espécie de manga e planta dentro daquele vaso. Ele vai crescer só até um certo ponto, porque o espaço para ele crescer é limitado. Não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi pés de manga com fruta, dando seu fruto, mas dentro de um vaso, porque aquele que o plantou ele em um espaço limitado, determinando: você vai crescer só até este ponto. E existem muitos pastores, muitos líderes que fazem isso: não, você vai crescer só até aqui, porque eu não quero que a igreja veja você se destacando. Porque existem muitos que ficam com medo de ter alguém que prega melhor que ele, que tem um ensinamento melhor, uma dicção melhor, uma oratória, um entendimento melhor. Existem muitos lugares, eu tenho um amigo que ele teve uma experiência dessa. Ele foi ainda muito jovem, separado, porque a igreja, as congregações não tinham pessoas o suficiente para assumir. Todo mundo que colocava lá dava problema, todo dirigente dava trabalho, alguns chegavam até com a visão de dividir. O pastor presidente designou um dos jovens, que era um diácono, designou ele para ser líder da igreja. Tinha irmãos com muito mais experiência do que ele, mas o pastor colocou ele para poder estar lá, porque ele era dedicado, ele era aplicado. Era aquela pessoa que o pastor falava: faz, e ele faz. Ele fez um trabalho extraordinário nessa igreja. Alguns familiares meus até chegaram a reunir nessa igreja. Alguns primos que tinham ali inclinação ir para o tráfico, ir para a vida doida, chegaram a reunir nessa igreja. E a igreja cresceu tanto na direção desse jovem, que a congregação ficou tendo mais membros do que a igreja sede. Quando tinha algum evento, um culto de jovens, uma festividade, e que falava: vamos apresentar os irmãos da sede, os irmãos da sede se coloquem de pé, era como se fosse um grupo de jovens de outra igreja. A congregação prosperou tanto, o trabalho cresceu tanto, que o próprio pastor do campo, em determinado momento,
não sei se com medo, com receio, mas certamente como aquele que planta a muda dentro de um vaso ali, de um espaço limitado, fez o que? Tirou aquele jovem de lá, que estava na direção da igreja, levou ele para a igreja sede e pegou um dos irmãos que estavam lá, na verdade pegou um pastor que tinha caído em pecado, em adultério, e colocou de volta na direção da igreja. O que foi que aconteceu com a igreja? Vingou. Os irmãos que estavam lá não quiseram continuar na direção daquele pastor, que já tinha perdido o prestígio, já não era alguém com essa visão de crescimento, que não trabalhava, que não evangelizava, que não visitava, que não se importava com os membros da igreja, se importava simplesmente com o salário que ele recebia da igreja. Os irmãos saíram de lá, foram para outra igreja, e aquele que estava na liderança da igreja foi limitado a ficar ali dentro do templo sede, porque o pastor tinha medo, até mesmo dos membros da sede querer ir para aquela outra igreja. Porque enquanto alguns têm a visão de fazer crescer, como o nosso pastor mesmo várias vezes ele já disse, que ele separa obreiros, não é para ser dele aqui, é para que cresça, para que vão, para que continue levando a palavra do Senhor, é para que continue espalhando aquilo que recebemos aqui. Nosso pastor que tem dado oportunidade para pregarmos a palavra, para poder ensinarmos, para os obreiros, para os diáconos. Então eu vejo que isso é um grande exemplo para cada um de nós, assim como o pessoal que nós temos, como já estamos estudando nessa manhã de um perfil de liderança, aquele que vê em alguém um potencial para a obra de Deus, mas que sozinho esse provavelmente não vai conseguir, porque entre os outros irmãos estavam sufocando. Os outros apóstolos ali, a igreja de certa forma sufocava o ministério que Paulo tinha para exercer, mas Barnabé, sendo influente, ele faz o que? Coloca ele do meu lado, porque ele estando junto de mim, os apóstolos, a igreja vai ver o potencial que ele tem, e depois Paulo se torna a tudo aquilo que ele foi para a obra do Senhor. Um outro ponto interessante aqui nessa lição, que o comentarista ele fala, é que Barnabé, ele é um líder confirmado. Quando a igreja primitiva estava nesse período de crescimento, muitos cristãos eles estavam em diversos lugares, e estando lá no trabalho no trabalho missionário, acontecendo ali na região da Antioquia, na Grécia, em muitos lugares, fora de Jerusalém, existia um certo grupo dos helenistas que eram opositores ao crescimento da obra do Senhor. Eles pregavam, eles ensinavam ali, segundo as tradições gregas, toda aquela mitologia grega, para os gregos. O fato da sua sabedoria, o fato deles serem um povo ali durante muitos anos, sendo o berço do conhecimento, o berço da sabedoria humana, tanto que até hoje nas universidades, eu acho que independente do curso que for fazer, vão um pouco buscar na filosofia, e tem como os pais ali, os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Os próprios helenistas, eles consideravam essas pessoas como uma certa divindade, e Paulo, juntamente com Barnabé e outros cristãos ali, eles pregavam, eles ensinavam. Paulo ainda não estava lá, mas existia outros ali que pregavam a palavra e batiam de frente mesmo para que o evangelho pudesse crescer, pudesse avançar. Em determinado momento, a igreja fala para que Barnabé ele faça uma viagem, porque tinha notícias de que alguns gentios haviam se convertido ao Senhor. De tanto ter esse embate, de tanto ter esse conflito entre eles, alguns acabaram se convertendo, e Barnabé ele vai. E quando Barnabé ele chega diante desse acontecimento, ele vê de fato que alguns daqueles que eram helenistas, eles também já estavam pregando o evangelho, eles estavam falando de Jesus, já estavam anunciando
o trabalho dos apóstolos, já estavam do lado certo, e Barnabé, diferente de Pedro, que teve aquela resistência, Barnabé ele fica maravilhado, ele fica ali espantado, porque o trabalho, a obra do Senhor tinha alcançado um patamar que eles mesmos estavam se limitando a acontecer, que era pregar para os gentios. E quando ele vê que esses gentios não apenas haviam se convertido, mas que eles também estavam pregando o Evangelho, que esses também estavam anunciando de Jesus, ele vai para a igreja de Antioquia, ele relata aquilo que está acontecendo, e ele vai, pega uma condução, e durante 3 meses de viagem, ele vai até Tarso para buscar Paulo. Eu achei isso muito interessante, porque quando ele vê a obra do Senhor crescendo entre os gentios, ele se lembra de alguém que tinha uma influência, ele se lembra de alguém que entre os gentios ele tinha uma proximidade, ele lembra de alguém que, além de falar o dialeto ali do hebraico, falava também italiano, também falava o grego, falava a linguagem influente da época. Então, direcionado pelo Senhor, aquele que estava esquecido lá em Tarso, ele pega 3 meses de condução e vai até Tarso para buscar Paulo. 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Ele dedica 6 meses da sua vida para investir tempo em buscar aquele que para alguns era uma oposição, que para alguns era aquele que não servia nada para a obra do Senhor. Ele dedica 6 meses da sua vida só dentro de uma embarcação para ir buscar aquele que para muitos não era nada, não era ninguém, era apenas uma oposição, era apenas ali uma pedra de tropeço no caminho deles. A palavra do Senhor nos mostra, e Lucas ele vem relatando isso em Atos, que Paulo e Barnabé, durante um ano inteiro, eles pregaram a palavra do Senhor. Durante um ano inteiro, eles se dedicaram, Paulo aplicado ali a pregação do Evangelho, Barnabé aplicada a pregação do Evangelho, Marcos junto com eles, até chegar o momento que pela primeira vez, aqueles que lá estavam foram chamados de cristãos. Pela primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristão, de pessoas que pareciam com Cristo, foi através da pregação de Barnabé e a pregação de Paulo, mostrando para cada um de nós que nós temos um papel fundamental na obra do Senhor, em ganhar, em discipular, em investir tempo, dedicar tempo de oração, dedicar tempo em aplicar a palavra do Senhor para aqueles que estão entre nós, para os nossos irmãos, porque existe aqueles que, como eu já falei, que chegaram na obra do Senhor sem qualquer perspectiva, sem qualquer ambição de ganhar espaço, de ser alguém que vai realizar algum trabalho. E quando existe alguém que está exercendo o papel de liderança, que não é unicamente um pastor, mas que é qualquer outro irmão, porque eu já ouvi várias vezes, isso já aconteceu comigo, de ouvir irmãos, por exemplo, eu vou sentar aqui do lado da pastora Marilza, porque é alguém que é cheio do Espírito de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, então eu vou sentar do lado do pastor Eduardo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou colar em alguém que eu vejo que tem esse perfil, eu vou colar em alguém que, por mais que não é o líder da igreja, mas que aos meus olhos exerce uma certa influência, uma certa liderança. E é isso que nós precisamos ser na obra do Senhor. Diversas vezes, quando eu cheguei aqui na igreja, eu ouvia de um irmão falando isso, às vezes a gente não percebe, mas muitas das vezes existe alguém no meio da igreja que olha para nós com uma certa influência ou uma referência. Por isso que nós precisamos ser lá fora aquilo que nós somos aqui. Por isso que o nosso testemunho, ele precisa ser de fato aquilo que Jesus nos chamou para ser, porque é dessa forma que a igreja primitiva cresceu, é dessa forma que a igreja avançou, os irmãos dando testemunho de tudo aquilo que eles viram Jesus realizar. E aqueles que ouviam a palavra, aqueles que ouviam a pregação, eles eram impactados de uma forma tão grande, de uma forma tão extraordinária, que
O próprio livro de Atos, o próprio Lucas, ele chega a mencionar que algumas pessoas que anteriormente iam para o tanque de Betesda, eles pegam os paralíticos, pegam os enfermos, os cegos, enfim, aquelas pessoas que tinham deficiência, e colocavam eles em determinados caminhos, para que quando os apóstolos do Senhor passassem, pelo menos as suas sombras se projetassem sobre esses, e esses pudessem ser curados. Porque a notícia dos milagres que aconteciam, a pregação de Pedro, com milhares de almas que se rendiam ao Senhor, os homens que eram perseguidos, que eram torturados, mas que estavam lá, isso cresceu de uma forma tão grande, porque de fato eles eram aquilo que eles foram chamados para ser. E é isso que eu vejo nessa manhã. Eu vejo que o comentarista ele traz a pessoa de Barnabé, porque Barnabé era alguém que de uma forma discreta estava no meio da igreja, mas que tinha uma influência extraordinária para projetar pessoas para a obra do Senhor. Nós não vemos Barnabé escrevendo nenhum livro, nós não vemos Barnabé realizando nenhum milagre através ali do Espírito de Deus na vida dele, mas nós vemos ele com uma visão de projetar pessoas para a obra do Senhor, de projetar pessoas para o reino de Deus, até certo ponto que a igreja, as pessoas que estavam lá são chamadas de cristãos, de pessoas que se pareciam com Cristo, até determinado momento em que os profetas que haviam na igreja de Antioquia, eles recebem a instrução do Senhor de separar Barnabé e Paulo para o trabalho missionário. Aí daí, disso em diante, que vai se dar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Em determinado momento nós vamos ver que Barnabé ele vai levar consigo João Marcos, que era aquele que na sua casa tinha uma das células da igreja primitiva. João Marcos ele vai ser levado porque Barnabé ele também percebe na vida de Marcos um chamado, vê na vida de Marcos algo extraordinário para a obra do Senhor. E ele faz o que? Ele cola Marcos ao lado dele, assim como Paulo já estava, é claro, direcionado por Deus, para que esse fosse projetado para uma grande obra, para uma grande missão no reino de Deus. Em determinado momento nós vamos ver que quando eles estão ali pregando a palavra do Senhor, tiveram muitas oposições, tiveram muitas perseguições, pouquíssimas almas se rendiam ao Senhor, e pela dureza do trabalho, pela dureza do ministério, da cobrança, da exigência, Marcos, em determinado momento, quando eles chegam na Panfilha, ele foge, ele deixa de lado o ministério, ele vai embora, ele abandona Barnabé e abandona Saulo. Ele vai embora porque ele entende que aquilo não era para ele, a visão que ele tinha, que está sendo perseguido, está todo dia vivendo ameaças de morte, a qualquer momento as suas vidas ali serem tiradas, ainda sendo inexperiente, ainda não tendo a mesma visão, a mesma percepção do ministério, assim como Barnabé tinha, e agora Paulo também já tinha, porque ele já havia sido desenvolvido ali, ele já havia vivenciado, já havia sido inserido, e tinha agora também já o prestígio dos outros irmãos, porque perceberam a dedicação que ele tinha, e agora ele conquista ali também o espaço entre a igreja, mas Marcos vai embora. Eles vão fazer a primeira viagem missionária, vão ter os frutos ali, pouquíssimos frutos, mas em determinado momento, Paulo ele chega para Barnabé e fala: vamos voltar lá, vamos ver como está o campo, né? Vamos ver como está a seara. A gente foi lá, a gente plantou, vamos lá ver como estão aqueles irmãos que nós ganhamos para o Senhor, aquelas pessoas que foram curadas, que foram libertas. Vamos ver como está sendo hoje o resultado do nosso primeiro trabalho. Barnabé fala: não, beleza, vamos lá, só que eu quero levar Marcos de novo.
Eu quero que Marcos ele vai com a gente. E durante ali eles têm um certo desentendimento. Não foi assim algo pessoal. Não foi uma oposição de Paulo querendo que Marcos ele não fosse mais um irmão ou fosse alguém que trabalhasse para a obra do Senhor. Mas Paulo ele tinha uma visão muito prática da obra de Deus. Como nós vamos ver, Paulo ele era alguém completamente dedicado. E ele queria que estivesse ao lado dele alguém que também fosse completamente dedicado. Não é que ele quis limitar a obra de Deus na vida de Marcos, mas naquele momento, Paulo ainda não tinha a maturidade para enxergar na vida de Marcos aquilo que Barnabé já tinha. Paulo ainda não tinha a visão para enxergar na vida de Marcos aquilo que Barnabé enxergou na vida dele. Eu vejo que foi ali um certo desentendimento, mas um desentendimento para o bem, que a princípio ia Paulo e Barnabé, mas esse desentendimento gerou um resultado muito maior, porque Paulo e Barnabé, quando tem esse conflito, Barnabé pega e fala, não, pode ir, então vai, pode ir tranquilo, vai na paz, passa por esse lado, eu vou pelo outro. E a princípio, quando ainda eram dois, Paulo agora leva Silas juntamente com ele, e Barnabé resgata João Marcos e leva ele também. Então, a princípio, um conflito que levaria apenas 2 pessoas, agora eram 4 pessoas. Então foi um conflito ali, foi um desentendimento, mas que não rompeu a aliança que eles tinham de pregar o Evangelho. Mas isso fez com que eles encontrasse ali e levasse a palavra do Senhor para uma área muito maior. Enquanto Paulo ia para um lado junto com Silas, Barnabé levava Marcos para o outro lado, e aquele que havia desistido, aquele que havia fracassado, aquele que havia desistido do trabalho missionário e da obra do Senhor, ele recebe novamente uma oportunidade, ele recebe novamente uma chance de fazer aquilo que Deus chamou ele para poder fazer. Mas isso só foi possível porque é claramente Deus, a misericórdia de Deus, mas existia alguém que olhava para ele e via o potencial que ele tinha para a obra do Senhor. Existia alguém que, enquanto muitos não via mais nele a oportunidade ou o empenho para a obra do Senhor, mas Barnabé enxergava algo nele que provavelmente nem ele mesmo enxergava. Nós vamos ver que a princípio aquele que havia desistido, aquele que havia fracassado, é um daquele que escreve os 4 evangelhos. E hoje nós estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo através da visão de Marcos, porque Mateus, quando ele vai escrever sobre Jesus, Mateus, que andou com Jesus, ele escreve numa percepção de que Jesus, ele é o Messias prometido, que Jesus, ele é o cumprimento da promessa. Marcos, quando escreve o Evangelho, a percepção que nós temos do Evangelho de Marcos é de que Jesus, ele é o servo de Deus, que Jesus é aquele que veio a trabalho do Senhor. Marcos, ele foca muito mais no trabalho que Jesus desempenhou. Lucas, quando vai escrever sobre o Evangelho, ele escreve Jesus como o cumprimento da palavra de Deus, como aquele que era o Filho de Deus, como aquele que era o enviado do Senhor. E João, quando escreve seu Evangelho, ele fala que aquele que lá estava, ele era o próprio Deus, ele era o Verbo encarnado. Ele não apenas era o servo, ele não apenas era o Filho, ele não apenas era o cumprimento da promessa, mas Jesus era verdadeiramente 100% Deus. Então nós vemos que não existe ninguém, exatamente ninguém descartável na obra do Senhor. Falhar, todos nós estamos sujeitos a falhas. Todos nós estamos, nenhum de nós estamos imunes ao pecado, nenhum de nós estamos imunes à fraqueza. O que precisa é que nós vamos estar ali no trabalho, que nós vamos estar com a visão do Senhor, com o entendimento que nós somos chamados por Deus para desempenhar essa missão, para pregar o Evangelho, para que através do nosso testemunho
vidas possam alcançar ao Senhor, que através do testemunho de pessoas que não são obreiras, que através do testemunho de pessoas que não fazem parte da diretoria da igreja, que através do testemunho de pessoas que muitas das vezes não recebem ali a oportunidade para poder trazer uma palavra, para poder louvar, mas que através do seu trabalho, que através da sua oração, a igreja tem continuado de pé. A igreja tem avançado. Que no meio em que vive, as pessoas olham e têm a cada um destes como referência. Olham para esse irmão, olham para essa irmã e veem nele realmente a pessoa de Cristo. Por mais que não é um obreiro, por mais que não é um pregador do Evangelho, mas veem nessa pessoa de fato aquela pessoa que se parece com o Senhor, porque dá bom testemunho na vizinhança, dá bom testemunho no seio da família, é alguém que está pronto a ajudar, pronto a contribuir, pronto a se dedicar na unidade para o crescimento da obra do Senhor. É aquela pessoa que, por mais que não tenha ali no seu entendimento a pretensão de um dia ocupar qualquer cargo na igreja, mas é aquele que, quando vê o irmão que está fraco, que está desanimado, é aquele que junta com ele para poder fortalecer e não para empurrar para fora do barco, não para lançar no mar de novo para que os predadores possam tragar a sua vida. É aquele que paga o preço, aquele que ora para que as vidas que aqui estão possam se fortalecer e crescer no Senhor. Por isso que nós vemos que nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Por isso que eu vejo que nós precisamos não apenas ser dedicados à obra do Senhor quando temos algo nas nossas mãos para fazer. Embora algumas vezes nós vamos ter falhado, o que importa é que o Senhor, Ele nos deu uma nova chance. E nós devemos pegar essa nova oportunidade e ser muito maior. Quando eu digo maior, é aplicado e dedicado à obra do Senhor do que quando nós éramos antes de cair, quando nós éramos antes de fracassar e ter dado mau testemunho. Hoje, na obra do Senhor, nós precisamos ser muito mais aplicados e muito mais dedicados, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Não é olhar com um olhar crítico, com um olhar assassino para aquele que está caído e com a intenção de matar, de destruir, de apagar na vida dele aquilo que o Senhor tinha para realizar, mas é estender a mão e ser um daqueles que vão projetar isso para a obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor, porque é isso que o Senhor requer de cada um de nós. Barnabé, ele não foi alguém diferente de Jesus. Barnabé não foi diferente de Jesus, porque Jesus foi aquele que trouxe Mateus para junto dele, para ser um dos seus seguidores, quando entre todos os judeus ser um cobrador de impostos era motivo até de ser morto entre os judeus, tinha completa rejeição. Jesus foi aquele que trouxe um zelote ao lado dele, porque Simão, o zelote, era aquele que pertencia a uma seita radical. Se fosse nos nossos dias atuais, os zelotes seriam aqueles seguidores do judaísmo que bombardeariam os inimigos, que matariam, que apedrejariam, que seriam aqueles que seriam terroristas judeus. Os zelotes, eles eram radicais dos tempos de Jesus, mas Jesus, ele vai lá, chama para junto dele para ser um discípulo, um zelote. Jesus, ele vai chamando aquelas pessoas que não tinham qualquer perspectiva de ninguém, e nós vamos ver que quem faz parte do círculo dele, mulheres que antes eram mal vistas na sociedade. Jesus, ele se assenta para se alimentar com os publicanos, com os pecadores, porque Jesus, ele diz que precisa de remédio aquele que está doente. Jesus, ele diz a Nicodemos o que? Por mais que Nicodemos tinha todo o entendimento da lei, tinha todo o entendimento das 613 leis que haviam, além dos 10 mandamentos, mas Jesus diz a Nicodemos, para poder nascer de novo, tem que ser da água do Espírito, para poder compreender o reino de Deus,
para poder entender a obra de Deus, não é simplesmente ter a palavra, mas é viver a palavra, é ser alguém aplicado e ser inserido ali e ter a palavra não apenas no entendimento, mas nas suas práticas diárias. Quando Barnabé ele vai desenvolver esse trabalho, ele está seguindo o exemplo de Cristo, de trazer para junto dele aqueles que não eram ninguém para a sociedade, porque ele poderia ter aparecido entre os fariseus, entre os sinédrio, ter entre os seus seguidores os principais das sinagogas, mas ele vai chamar aqueles que não serviam para os religiosos da época. E é exatamente isso que Barnabé ele faz. Ele leva para junto dele Paulo, que a princípio é o compositor, ele leva para junto dele Marcos, que era alguém que havia desistido do trabalho, que havia abandonado a missão, mas direcionado por Deus, ele faz aquilo que eu entendo que o Senhor chamou ele para fazer. Tem um ponto interessante nessa lição que eu entendo, é que o reino de Deus, ele não é um reino que o trabalho ele é mais importante. O reino de Deus, ele é um reino de relacionamentos. Não que o trabalho não seja, mas em uma escala de prioridade, os relacionamentos são mais importantes do que até mesmo o trabalho. Eu digo isso porque quando Jesus ele vai separando os seus discípulos, ele se importa muito mais em eles aprenderem, em eles observarem, do que eles começarem a fazendo algo. Jesus mesmo dizia: enquanto eu estiver aqui, vocês não precisam orar, porque eu estou com vocês. Jesus ele se aplica a aproximar os discípulos dele, a serem íntimos dele. Não era unicamente uma relação entre Senhor e servos, mas era uma relação de amigos, era uma relação de afinidade. Jesus tinha mais a proximidade com os seus apóstolos do que até mesmo com seus irmãos de sangue, com seus irmãos ali, filhos de Maria, a ponto de Jesus, quando estava lá no Getsemane, alguns momentos antes da sua prisão, em que estavam lá 11 dos seus apóstolos, Jesus dizer para Pedro, Tiago e João aquilo que estava na sua alma, e chegar e dizer: minha alma está angustiada até a morte. Jesus ele fala para aqueles três que eram mais íntimos aquilo que estava afligindo ele. Jesus estava num nível tão alto de estresse, de saber tudo aquilo que ele iria passar, que do seu corpo saem grandes gotas de sangue, porque ele sabia do fardo que ele teria que carregar, do peso que estaria sobre os seus ombros. Eu não estou falando do chicote, não estou falando da cruz, estou falando do pecado da humanidade, dele fazer com que aqueles apóstolos que estavam junto dele fossem aqueles que tivessem uma afinidade com ele tão grande, que de fato eles se dedicassem e entregassem a sua vida por Jesus, a ponto de Judas ter chegado lá para poder trair, e Jesus dizer: amigo, a que vieste? Embora Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas naquele momento Jesus não lançou Judas fora dele. Foi uma decisão de Judas ter ido e cometer suicídio. Mas eu entendo que assim como Pedro, que falhou, que traiu a Jesus e que teve ali a oportunidade de voltar, se Judas também tivesse se arrependido, provavelmente ele estaria lá, porque essa foi a missão de Jesus, foi exercer a graça, o favor que nós não merecíamos. Não é por merecimento, não é pelo trabalho, não é pela obra, é por Ele. E assim como nós, que constantemente, ou que por algum momento nós já traímos o Senhor, quando deixamos de obedecer, quando deixamos de seguir, porque Ele disse que nós seríamos seus amigos se fizéssemos aquilo que Ele manda, e em alguns momentos nós deixamos de fazer aquilo que Ele mandou e traímos Ele, e Ele exerceu graça sobre as nossas vidas. É o que nós precisamos fazer por qualquer um daqueles que são chamados pelo Senhor e que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. O reino de Deus, ele é um reino de relacionamentos, de
de fazer com que a igreja, de fazer com que cada um de nós venhamos ter esse entendimento de que de fato nós somos uma família em Cristo Jesus, que o nosso relacionamento com o Senhor é com todo o temor, com toda a reverência, mas que Deus Ele nos chamou para sermos seus amigos, que entre a igreja, o nosso relacionamento é esse como de fato uma família, porque assim como no passado, como no início da igreja foi dessa forma, mais de 2000 anos depois, a igreja não deixou de viver esse mesmo propósito, de ajudar, de auxiliar, de investir tempo, de investir horas de oração, de investir informações e auxiliar no crescimento e no desenvolvimento de cada um, no entendimento da palavra do Senhor. Finalizando essa lição, o comentarista ele diz o seguinte: o líder ele precisa se alegrar com os efeitos do Senhor na vida dos seus liderados, que é isso que o Senhor ele faz com cada um de nós, que a partir do momento que nós somos chamados pelo Senhor para exercer algum papel de liderança, e que se investe tempo, que se investe oportunidades, assim como por exemplo na mocidade, que concede oportunidade para que outras pessoas também possam louvar no círculo de oração, o pastor dedicando ali oportunidades entre os obreiros para poder ministrar a palavra, assim como investiu tempo em cada um de nós para nos ensinar, e hoje nós podemos estar aqui ministrando a palavra do Senhor na escola bíblica dominical, e nós na nossa casa investindo tempo nos nossos familiares e investindo tempo em ganhar vidas para o Senhor, nós precisamos nos alegrar, porque é isso que faz com que a obra do Senhor continue avançando. Então, como eu disse pouco antes, nessa minha fala nessa manhã, não é plantando ninguém dentro de um vaso, mas é plantando em terra firme, para que cada um cresça e desenvolva aquilo que Deus tem para poder fazer na vida desses. É interessante que quando Paulo ele estava junto com Lucas, e ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, ele diz a Timóteo que Timóteo fosse ter um encontro com ele, mas que não deixasse de levar João Marcos, porque Marcos ele era alguém muito útil para a obra do Senhor. Paulo ele teve o crescimento, ele teve o desenvolvimento, assim como ele viu na vida de Lucas, assim como ele viu na vida de Timóteo, na vida de muitos outros, o chamado, o crescimento para a obra do Senhor. Ele percebeu que Marcos também havia crescido, havia evoluído, havia desenvolvido, que o trabalho de Barnabé não foi em vão, que a dedicação que Barnabé teve para que Marcos fosse alguém aplicado, dedicado à obra do Senhor, gerou frutos, gerou resultados, e é isso que hoje nós precisamos ser na obra do Senhor. Aquilo que nós somos hoje é graças ao Senhor, mas nós também devemos ser sempre gratos àqueles que investiram tempo em nós, que enxergaram em nós um chamado, que enxergaram nas nossas vidas algo de Deus, né? O chamado, o desempenho do Senhor para que nós pudéssemos ser quem somos hoje. E da mesma forma que foi feito a nós, isso ser colocado em diante, para que outras pessoas também continuem avançando na obra do Senhor. E assim, finalizo a lição nessa manhã. Quero conceder o espaço para que alguns de nós, se tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir de alguma forma. A conclusão nos diz assim: nessa lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial de Paulo e de João Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios.
As suas qualidades podem ser resumidas como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. E assim devemos ser na obra do Senhor. Porque Deus ele já tem confirmado sobre a nossa vida o seu chamado e a vocação que nós temos para a obra de Deus. Hoje nós estamos aqui, contribuímos para esse ministério e eu me lembro de algumas vezes, o pastor Tyron até dizer que se nós, como formos pastores, estivermos na liderança de algo, vamos querer que os nossos liderados sejam como nós somos. Isso nos faz refletir, porque nos dá o entendimento de que hoje nós estamos numa seara. Nós estamos plantando no ministério do nosso pastor, estamos contribuindo, porque algum dia nós estaremos nessa função também. Pode ser na liderança de algo que é nos confiado aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. E o tempo de crescimento que nós temos aqui vai refletir aquilo que nós vamos viver quando nós tivermos algo nas nossas mãos. Existem oportunidades, experiências que nós vivemos que nos fazem perceber que nós podemos alcançar, porque Deus ele está conosco. Aquilo que passou, os fracassos que tivemos, são apenas uma referência para que nós devemos seguir adiante. Porque para aquele que conduz, para aqueles que dirigem, podem perceber que o retrovisor ele é muito menor do que o para-brisa. Porque o passado ele é apenas uma referência para aquilo muito maior que Deus ele tem para cada um de nós. Aquilo que ele projetou para cada um de nós lá na frente. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar fazendo o fechamento dessa lição, estudamos a lição de número 11 sobre a liderança de Barnabé. No título da lição, A liderança de Barnabé. Texto principal. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Atos 9, 27. Senhor, já parabenizo o pastor e o professor Gesiel, mas essa bela lição que tivemos nessa manhã, muito bem explicada, muito bem explanada, faça a justificativa de que os 15 minutos que ele não deixou o caminho, eu falei que ele podia avançar pelo fato que começamos a nossa escola atrasada, então não ia deixar que o conteúdo que ele tinha preparado ficasse prejudicado. Questão de justiça, né? Então pode levar até o final, não preciso deixar esse espaço para mim, porque já começamos a nossa escola atrasada. Ele assim o fez. Mas, quando nós olhamos esta liderança de Barnabé, eu gostaria de fazer apenas uma acréscimo naquilo que já foi muito bem ministrado nesta manhã. É a forma que Deus trabalhou com Barnabé, Ele trabalha com cada um de nós, porque Deus trabalha com o ser humano, não é pela nossa aparência, não é pela nossa postura, não é pelo nosso corpo, nada disso, é com o nosso intelecto. Nosso intelecto. Aí o apóstolo São Paulo nos ensina o seguinte: se aquilo que eu faço é de má vontade para o Senhor, eu vou receber apenas uma pequena dispensação. Então, quando nós tivermos que fazer alguma coisa para o Senhor, que
seja de boa vontade, integralidade total. Assim nós vamos receber a recompensa total pela parte do Senhor. Sobre isso aí, nós já falamos na vigília e tal, e vou falar mais uma vez para que fique mais cimentado essa situação. Se nós pegarmos um exemplo lá atrás ainda, da primeira família aqui na terra, que tinha Abel e Caim, e Adão e Eva. Então os dois filhos iam ofertar ao Senhor. Abel ofertava voluntariamente e Caim ofertava coercitivamente. Caim entregava o que deveria entregar para o Senhor, então assim, com imposição de Adão. Mas Abel não, voluntariamente ia lá e fazia. Aí o que Deus fez? Aceitou de Abel e recusou de Caim. Mas Caim não estava entregando também? Mas olha a consciência. Então o que nós fazemos para o Senhor, se for de boa consciência, nós vamos receber 100%. Se for de má vontade, apenas uma pequena dispensação nos é confiada. Então, se eu vou fazer uma coisa para o Senhor, se eu vou ensinar, igual os nossos professores têm se dedicado aqui, é de boa consciência, se trabalhou e tal, eles vão ser recompensados. Se é de má vontade, apenas uma pequena dispensação é confiar. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, aí eu vou louvar o Senhor, tive a oportunidade, aí eu vou cantar bem, aí o que acontece, fiz bem, de boa vontade, vou ser recompensado. O que cantar hoje? Uma pequena dispensação é confiar. Então tudo que nós fazemos para o Senhor, o que é de boa vontade, é a recompensa. Olha o que diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu venho com alegria, com satisfação, e nós pregamos isso há pouco tempo, quando nós falamos acerca da serva, né? Que assim, como a serva se inspira pela água, assim se inspira a minha alma por ti, ó Senhor. Se nós temos prazer nas coisas de Deus, Deus vai nos dar aquilo que Ele entende que é o prazer para nós também. Se a gente não for inteligente, nós não vamos prosperar nesta terra. Nós vamos ficar apanhando a vida inteira. Porque não é difícil entender o que Jesus nos ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas virão acrescentadas. Agora nós queremos fazer inversão de valores. Queremos buscar as outras coisas primeiro. Aí não vem a bênção de Deus para a nossa vida. Até quando a gente vai ficar apanhando daquilo que a gente conhece? A igreja primitiva não tinha obrigatoriedade nenhuma de ninguém vender nada e entregar para a igreja. Não era obrigado. Mas voluntariamente, Barnabé vendeu a propriedade, entregou na integralidade aos apóstolos, que distribuíram entre os necessitados. Ele fez aquilo voluntariamente, com prazer. Eu quero servir o Senhor, eu quero ajudar os crentes, eu quero fazer alguma coisa com prazer para a alma do Senhor. Recebeu. Agora vem Ananias e Safira, ao ver os elogios que Barnabé recebeu, aí foram lá vender a propriedade, por exemplo, por 100, e chegaram diante de Pedro e falaram tudo por 50. Paulo disse aí, Pedro disse aí, foi por tanto você vendeu que foi. Vocês não estão mentindo ao homem, não estão mentindo ao Espírito de Deus. Então veja que Ananias e Safira não foi 100% com o coração limpo diante do Senhor, que foi fazer para o Senhor, estava dividido. Eu vou fazer só porque Barnabé fez. A mesma história lá atrás de Abel e Caim. A gente não pode fazer as coisas do Senhor porque é coercitivo, é porque a gente quer receber a consideração dos outros, a gente quer que as pessoas falem bem. Não, meu compromisso é eu com o Senhor. E aí a recompensa vem.
As pessoas falam, nossa, aquele irmão prospera tanto, aquela irmã prospera tanto, mas não conhece a sua intimidade com o Senhor. Contrário, o senso também é verdadeiro. As pessoas olham assim, o seu externo, nossa, aquele irmão pensei que estava bem, aquele irmão pensei que estava bem, mas está fracassado, não prospera, não cresce. É a intimidade, a sua verdade para com Deus. E isso aí o pastor não pode te ajudar. Se a Bíblia diz assim, falar é a verdade, cada um com seu companheiro. Mas se você não quer falar a sua verdade para Deus, que te conhece, você vai falar para mim? Ah, pelo amor de Deus, né? Senhor José, muito obrigado. Deus te abençoe e te recompensa. A casa também, muito obrigado. Deus te recompensa e abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ouvir as coisas. Se liga. Se liga, igreja. Se liga, hein? Sabe o que eu estava entendendo? Que não vai ser muito diferente. Se vira. Porque se você não se ligar, você vai ter que se virar mesmo. Pastor, vamos lá. Na limpeza hoje, Diácono Benjamin, Diaconisa Márcia, Diácono Breno, Irmã Tereza e Guilherme. Café da manhã, Pastor Eduardo, Irmã Tereza, Diácono Benjamin, Pastor Brunella vai trazer a parte sólida. E Lírio, a Tâmila, Brian e a pastora Dulce vai trazer o café. E eu vou fazer o suco. Eu brindei o suco. Diaconisa Tâmila Silva.
A classe dos cordeirinhos, 9 matriculados, 9 presentes. Todos nós estamos presentes hoje. Viu? Não, tinha 8 presentes. Faltou 90 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 4 matriculados, 1 presente. 1,5 de oferta. El Shaddai, 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes, 5 de oferta. Classe dos adultos, 31 matriculados, 23 presentes, 8 ausentes, R$18 de oferta. Total geral de frequência no tempo, 36. Total geral de oferta, R$24,95. Glória a Deus. Meus irmãos, fazendo uma análise de uma pergunta que o professor, o pastor Gesiel, mencionou aqui na aula de hoje. E segundo ele, o pastor Tálio disse, se gostaria que eles, como os pastores presidentes, repete aí, pastor, o senhor falou aqui, que o pastor Tálio tinha falado. Ter obreiros igual nós somos. Eles, como pastor presidente, se gostariam de ter obreiros igual eles são, certo? Eu aceitei Jesus em 1983, março de 1983. Desde março de 1983, eu sou aluno da escola dominical. Desde março de 1983, eu oro de madrugada. Desde março de 1983, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu ensino a palavra do Senhor. Para mim não tem tempo ruim. Poucas vezes eu faltei às atividades aqui por extrema justificativa. Nunca me cansei na obra do Senhor. Eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Tivemos a vigília aqui, eu saí da vigília, dormi 2 horas, e 7 horas da manhã eu já estava com os moços aqui, no fundo da casa do pastor Tálio, cortando ali aqueles pés de manga. Então, para mim, não tem tempo ruim. E eu já não tenho 18 anos de idade, não. Mas eu boto muito de 18 anos de idade no bolso. Cuidado, fica atento. Só que eu olho para a situação em Caleb. Caleb, junto com Josué, foram avistar a terra da promessa que Moisés havia falado para que as tribos de Israel fossem até lá. E foram lá, vistoriar e voltaram, deram o relatório para Moisés, e passou-se daquele dia do relatório mais 40 anos, e Caleb estava agora com 80 anos, e Caleb diz assim para Josué: olha, você viu que naquele dia Moisés prometeu que ele me dá a minha parte da herança. Todo mundo já recebeu, e eu não recebi ainda. O cara esperando 40 anos, e passado desses 40 anos, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha lá atrás, quando fomos olhar a terra de Canaã. Irmãos, Moisés morreu com 120 anos por determinação de Deus, mas o próprio Senhor disse que as vistas deles não escureciam. Por que será que determinadas pessoas chega a determinada robustez, trabalhando forte pelo Senhor e tal, e outros não conseguem fazer na mesma idade? A resposta está na própria Escritura Sagrada, pelo sábio Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os anos pelos quais vem dizer que não tem nele o contentamento. Então, enquanto temos idade, vigor, tem que produzir para o Senhor, para você ter uma velhice sadia na presença do Senhor, sem ficar querendo morrer. Senhor, eu quero morrer logo, porque eu não tenho prazer de nada. O meu braço não funciona, minha perna não funciona, os meus olhos não funcionam, nada em mim está funcionando. Eu já quero morrer.
Paulo disse: se o viver da carne me der fruto, eu quero continuar. Mas se não der mais fruto, eu prefiro estar com o Senhor, que é muito melhor. Não seria isso a reflexão para nós hoje? Gastar o nosso tempo fazendo aquilo que Paulo disse: eu me gastarei, deixarei gastar, até que Cristo seja gerado em vós. A gente não pode perder o foco que é o Senhor. Todas as outras coisas, se nós soubermos administrar a nossa vida com o Senhor, as outras coisas que serão acessórias, será menos penosa para cada um de nós. Se nós administrarmos com a integralidade de tempo com o Senhor, os nossos sabores diários, nós vamos trabalhar menos e vamos produzir muito mais. Experiência própria do que está acontecendo comigo e sempre tem acontecido. Mas quando você foca nos acessórios e diminui a sua intensidade com o Senhor, irmão, você não está entendendo até hoje os projetos de Deus. Hoje, pela graça do Senhor, até 3h25 da madrugada, 3h40, eu estava em oração. Isso não me atrapalha vir para a escola dominical, passar aqui esses momentos agradáveis com os irmãos. Agora, claro, quando eu chego em casa, eu tomo um banho, eu almoço, eu vou descansar e coloco agora então o relógio para despertar, para depois preparar o culto, a mensagem do culto da noite, porque eu sei que eu sou ser humano, e a Bíblia diz: se eu destruir o templo de Deus, que é santo, Deus vai me destruir também. Então cada um de nós precisamos saber qual a melhor hora para a gente descansar o nosso corpo físico, para não atrapalhar a nossa produtividade na presença do Senhor. Que tem gente que na hora que tem que descansar, fica inventando moda. Na hora de produzir para o Senhor, aí eu não vou porque eu estou cansado por causa disso e aquilo outro. Invenções de valores que são indesculpáveis diante do Senhor. É isso que Paulo fala, que são pessoas indesculpáveis quando se expressam, não saber usar a hora certa. Nós precisamos administrar o nosso tempo para nós, para a nossa família e principalmente para o Senhor. Eu não posso invadir o tempo do Senhor. Eu também não posso deixar de cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo. Eu preciso alimentar, eu preciso produzir a ceia dele, eu preciso descansar, para que eu tenha condições de produzir para o Senhor. Irmãos, aprenda a servir o Senhor em nome de Jesus, senão vocês vão ficar uns crentes aleijados, vai ficar uns obreiros que na hora de prega muito bem, exorta todo mundo, mas na hora de praticar a palavra do Senhor, fica devendo. A igreja ver isso, você fica vergonhoso, porque a igreja, olha, vem cá, cadê o obreiro fulano de tal, cadê o obreiro ciclano, cadê fulano, cadê ciclano? Aí, na hora de vai pregar, quer convencer os outros também, aí fica mais chato. A gente precisa ser inteligente para servir o Senhor, não pode servir de qualquer maneira. Está marcado hoje para as 15 horas de evangelismo, sem coação, mas claro, se você tiver e vir produzir para o Senhor, Ele vai te recompensar. Se você achar que não, problema seu. Ele não vai te ajudar nas suas necessidades, porque você não tem preocupação com as coisas dele. É assim que funciona com Deus, tá bom? Buscar dele, em Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Às 15 horas de evangelismo e à noite, em nome de Jesus, estaremos reunidos para adorar o nosso Deus na beleza de sua santidade. Vamos agradecer esse momento que passou pela presença do Senhor, na voz do pastor Adriano. Agradecemos por ter estado na tua presença nessa manhã, mais essa escola dominical, tivemos um grande aprendizado a respeito da palavra do Senhor, da forma de liderança. Peço que o Senhor possa continuar abençoando a vida do professor, abençoando a vida do nosso pastor, para que possamos continuar firmados diante da tua presença a cada dia. Repreenda tudo e qualquer coisa que venha atrapalhar
a estar na tua santa presença. É o que eu te peço, continua conosco ao decorrer desse dia, para que possamos continuar cultuando, adorando e engrandecendo o teu santo nome. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, seja com todos que me aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo Jesus nos abençoe. Está terminando em nome de Jesus. Amém.